vascaínos. Hoje tem Gigante da Colina. Após 5 anos, o Vasco da Gama volta a jogar um jogo de Sul-Americana em São Januário. O último jogo não foi como esperado, o Vasco acabou tropeçando, perdendo por Defensa e Justiça dentro de São Januário. E agora o Vasco tem pela frente o Porto Cabelo da Venezuela, clube venezuelano, que não tem muita sorte aí na competição da Sul-Americana. As últimas participações aí do Porto Cabelo foi eliminado na fase de grupo. E agora tem o Vasco pela frente em São Januário. Vai ser uma missão praticamente impossível para o Porto Cabelo. Mas será que será impossível? Ou o técnico Fábio Carille não vai dar uma mãozinha para o Porto Cabelo? E também vamos falar sobre a situação aí, sobre a liminar que os torcedores do Vasco conseguiram após entrar na justiça aí para que o jogo contra o Urubu acontecesse em São Januário. E vamos falar do papelão dessa diretoria incompetente, desses vagabundos aí da diretoria do Pedrinho e do próprio Pedrinho, que se prestou o papel de ser humilhado, ser escoteado, pisoteado pelo Flamengo, se humilhou para jogar míseras partidas aí no Maracanã. E eu vou estar trazendo todos os detalhes aqui dessa situação. Mas antes de tudo, vamos começar falando do futebol, Vamos falar aí do provável time do Vasco. Sem mais enrolação, já peço aquela moral, dá aquele like, compartilha o vídeo aí para estar ajudando o nosso canal. E vamos começar falando, galera, sobre o provável time do Vasco. Carille vai escalar o Vasco com os titulares, E quando vem os titulares na nossa cabeça, não tem como não pensar que vai ser o mesmo time, que jogou contra o Santos e começou jogando contra o Melgar lá no Peru, O jogo contra o Santos, o Vasco ganhou bem, Ganhou de 2-1 de virada, principalmente jogando bem no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco não foi tão eficiente, O primeiro tempo acabou 1-0 pro Santos, mas no segundo tempo jogou muita bola. Queremos esse Vasco, O Vasco do segundo tempo. Esperamos aí que o Vasco, que jogue hoje contra o Porto Cabelo, seja aquele Vasco que jogou muito bem no segundo tempo, um time que se impôs, perante o adversário, perante o Santos naquela ocasião, trocando muito passe, com muita posse de bola, toques envolventes, Benjamin Garré, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Paulinho, ambos ali se entendendo ali no meio de campo, fazendo bastante tabelas, jogadas ali rápidas, inversões de jogo, tanto que a inversão ali do gol de empate saiu do pé do Hugo Moura, lançando de uma ponta para outra ali, até achar o Lucas Piton, que cruzou, e o Verratti deu assistência de cabeça. Uma bela jogada, Esperamos que seja esse Vasco que enfrente hoje o Porto Cabelo, um Vasco envolvente, que joga um bom futebol, com a bola nos pés, com autoridade, sem dar espaço aí pro time do Porto Cabelo. E, cara, o Vasco, o provável Vasco, será Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Piton, Maurício Lemos e João Vitor. Essa zaga que jogou contra o Corinthians, Lucas Freitas e João Vitor, foi uma zaga desastrosa, principalmente aí a atuação do João Vitor, um zagueiro caríssimo, um zagueiro aí que custou 40 milhões pro Vasco, não poderia fazer uma atuação tão pífia e ridícula igual fez contra o Corinthians. No segundo gol do Corinthians, o Memphis Depay deixou o João Vitor de bunda num gramado, deixou o João Vitor com a bunda no chão. O zagueiro aí não tomou nem drible, cara. O Memphis enganou ele, só de ter saído da marcação dele, para receber a bola esticada, pelo companheiro dele do Corinthians, acabou enganando o João Vitor, que
ficou indeciso quando foi tomar a atitude de querer marcar o Memphis infiltrou, né, para dentro da área, ele acabou ficando de bunda no chão, foi uma jogada ridícula, e o Lucas Freitas também não jogou porra nenhuma, tá explicado porque perdeu a posição de titular por Maurício Lemos, né. E o sistema defensivo é esse: Maurício Lemos, João Vitor, Paulo Henrique, Lucas Piton. O meio de campo, Hugo Moura, titular absoluto. Quando o Hugo Moura não joga nesse meio de campo do Vasco, o Vasco fica igual uma peneira. A zaga fica muito desprotegida. Com o Hugo Moura melhora muito. E como melhora, né? Vai praticamente dar água pro vinho quando o Hugo Moura tá jogando nesse meio de campo. E teremos ali o Paulinho, né, auxiliando aí o Hugo Moura como segundo volante e também ajudando na criação de jogadas ali, ajudando o Felipe Coutinho, nosso Paulinho, que tá jogando muito, né, nesse meio de campo, tá enfim entrando na sua melhor forma, o nosso Paulinho. E teremos o Felipe Coutinho, né, armando a jogada, armando o meio de campo e ditando o ritmo de jogo ali no meio de campo do Vasco. E ao lado do Felipe Coutinho, ao lado direito, teremos o Garré jogando como um ponta direito. E também ao lado esquerdo teremos o Nuno Moreira jogando como um ponta esquerda, mas ambos ali vão estar recuando para ajudar o Coutinho, né, a armar as jogadas ali de meio de campo. E também tá dando bastante mobilidade ali no meio de campo, né? E dando um pouco mais de opção, né? De opção ali pro Coutinho ali no meio de campo, para ambos ali estarem tabelando, se entendendo. Tanto o Coutinho com o Benjamin Garré e também com o Nuno Moreira. E na frente, cara, a gente não tem nem o que falar, não tem nem o que contestar. É o Pablo Verratti que vai para essa partida contra o Porto Cabelo. O nosso pirata, né? Nosso talismã, nosso centroavante, matador. O homem aí que consegue fazer os gols aí do Vasco. O homem responsável por mais de 50% aí dos gols do Vasco aí, né, no ano. Nosso pirata, que é muito importante, vai ser muito importante também para essa partida contra o Porto Cabelo em São Januário. E teremos alguns jogadores no banco, né, como o Matheus Carvalho, Jair, teremos também Alex Teixeira, infelizmente. Não sei nem se ele vai ser relacionado, mas eu acho que vai. O Souza acho que não vai ser relacionado, nem o Esforza será relacionado também para essa partida. Teremos no banco também o Ryan, com possibilidades aí de entrar no segundo tempo. Além do Ryan, teremos o Tietê, que eu acho que vai começar no banco. Não sei se o Carille pode querer botar o Tietê aí para jogar, mas a princípio não, a princípio vai ser Paulinho e Hugo Moura ali, né? Os volantes ali do Vasco. E no meio de campo, Felipe Coutinho, né, centralizado. E teremos também a opção de nada mais, nada menos que o nosso querido Jean Davi no banco de reserva. Parece até piada, né? Mas infelizmente é o que temos. E alguns jogadores de zaga, né, no banco de reserva: Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Teremos também o goleiro Daniel Fusato. E mais um ou outro aí pé de rato aí que eu posso ter esquecido, que é muito pé de rato que tem nesse banco de reserva do Vasco. E é isso, vamos para cima aí do Porto Cabelo, vamos em busca da primeira vitória na Sul-Americana, né, para dar moral aí pro Vasco, e em busca da classificação em primeiro lugar, para não precisar passar perrengue, não precisar ir para os playoffs aí da Sul-Americana. O Vasco tem que ganhar o Porto Cabelo. E depois do Porto Cabelo, vamos pensar no Sport. E depois já voltamos a pensar na Sul-Americana, né? Já vai vir jogo aí contra o Lanús, também em São Januário. 2 jogos seguidos, né? Praticamente, que o Vasco vai ter. Porto Cabelo e também o Lanús da Argentina em São Januário pela Sul-Americana. Se o Vasco ganhar esses 2 jogos aí, vai ficar praticamente com uma mão
na primeira colocação, né, uma mão na classificação para as oitavas de finais aí da Copa Sul-Americana. E é isso, vamos que vamos, em busca dessa vitória, em busca desse resultado. E agora eu vou falar sobre a informação aí, né, que tomou conta da semana, que foi a notícia sobre os torcedores, né, que entraram com uma ação para que o Vasco recebesse o Flamengo em São Januário, para que o jogo pudesse ocorrer em São Januário. O torcedor aí entrou na justiça e conseguiram, mas depois o Pedrinho cagou tudo aí, né? Acabou abaixando a cabeça pro Flamengo e resolveram jogar no Maracanã. Uma coisa que parece até que meio estranha, né? Ao mesmo tempo o Vasco conseguiu ganhar na justiça, né? Ganhar na justiça aí essa liminar para poder jogar em São Januário, e depois os caras aí da diretoria do Vasco veio com essa situação aí que vai jogar no Maracanã. Inclusive tem datas aí já até o ano de 2026 o Vasco já vai ter alguns jogos aí para fazer no Maracanã. Esse Pedrinho aí fazendo vergonha, sendo humilhado e abaixando a cabeça aí pro sistema, abaixando a cabeça pra esses filha da mãe aí do Urubu, esses safados. Os caras aí sempre ferraram com a gente, e o Pedrinho me presta um papelão desse, em vez de ter abraçado aí os torcedores e ter corrido aí para jogar esse jogo contra o Flamengo em São Januário. Então vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem. Ontem, às 2h47, saiu essa informação sobre a liminar que os torcedores aí conseguiram para o Vasco enfrentar o Urubu em São Januário. Eu vou ler aqui, aí depois eu deixo minha opinião para vocês entenderem aí direitinho, porque senão acaba até não dando para entender, porque foi uma coisa em cima da outra. 2h47 saiu essa informação. Algumas horas depois saiu a informação do Maracanã. Então vamos começar por parte. Vamos começar aqui falando aqui sobre a liminar que os torcedores ganharam. Justiça concede liminar a torcedores para que Vasco e Urubu seja em São Januário. Justiça do Rio de Janeiro, na sexta vara da Fazenda Pública da comarca da capital, concedeu uma liminar nessa segunda-feira para a clássica entre Vasco e Flamengo do dia 19 de abril pela quinta rodada do Brasileirão ser realizado em São Januário. A decisão se o jogo será no estádio ou não está nas mãos do clube. Decisão da juíza Regina Lúcia Schucker de Almeida Costa de Castro Lima Cata, uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis, determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário, vírgula. Só um minutinho aqui que eu já vou dar minha opinião. Parabéns aí para o Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis, ambos aí torcedores do Vasco da Gama, que entraram com esse pedido na justiça, né? Conseguiram essa liminar na justiça aí do Rio de Janeiro. Parabéns para Pedro e para Marcos, torcedores raiz, torcedores que não abaixam a cabeça para essa porra de Flamengo, para essa porra de sistema do Rio de Janeiro, dessa CBF, dessa FERJ, desses vagabundos, desses safados, dessa diretoria vagabunda do Vasco, esse presidente aí, Pedrinho, que é uma marionete aí do Flamengo, uma marionete do sistema, né? Pedrinho rolou beleza, é um cara que humilhou a torcida do Vasco, em vez de abraçar os torcedores
preferiu abaixar a cabeça pro sistema e aceitar jogar no Maracanã. Então parabéns aí pro amigo Pedro e o Marcos, ambos aí que entraram com essa ação na justiça, que conseguiram eliminar pro Vasco poder jogar em São Januário. E agora vamos continuar aqui para terminar, para a gente ir para outra parte, que é a parte da diretoria do Vasco, com a presença da torcida vascaína. Com a presença da torcida vascaína, independentemente de qualquer avaliação e a depender da avaliação técnica específica devidamente fundamentada, com a presença da torcida rubro-negra. A magistrada cita que o BEP se recusa a empregar todas suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil de deixar de fazer, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Então aí já dá para ver, né? Os torcedores aí entraram, botaram para fuder em cima do sistema, em cima desse BEP, dessa polícia vagabunda que não consegue dar segurança em estádio nenhum. Eu não sei porque o nome é Batalhão Especializado de Polícia em Estádio, porque os caras não dão segurança nenhuma. Os caras simplesmente é o reflexo, né, da segurança pública do Rio de Janeiro, uma segurança falida. E o BEP também é falido também, né, cara? É um lixo, não presta. Ambos aí a vergonha do Rio de Janeiro, né? Junto com o sistema, junto também com essa dupla Fla-Flu e essa cambada de vagabunda aí da diretoria do Vasco, que abaixa a cabeça para eles, né? Abaixa a cabeça pro sistema, porque é mais difícil você peitar o sistema, né? É mais fácil você abaixar a cabeça. Então parabéns a esses torcedores aí que tiveram essa atitude. Em outro trecho, a magistrada diz: nesse diapação, a eventual incapacidade técnica de órgão público não pode privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização de seu patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro na atividade precipua prevista desde sua construção. Em contato com o GE, o advogado Marcos Vinícius Reis, que move a ação, diz que o Vasco tem direito de mandar a partida em seu estádio. O Vasco é patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Não se trata apenas de um jogo, mas de respeito à história, a torcida e a liberdade de exercer sua paixão no lugar que é a sua casa. Entramos com ação para garantir o direito de jogar em São Januário, como sempre foi o futebol carioca. Sua tradição merece respeito, disse o advogado. Parabéns aí ao Marcos, que é advogado, né, que entrou com essa ação, botando aí pra fuder em cima do sistema. É assim que tem que fazer mesmo. Não pode abaixar a cabeça pra esses pilantras. A decisão se o jogo será em São Januário ou não está na mão do Vasco. Neste momento o veto do BEP não está mais em vigor. Acabou, meu irmão. Acabou. Essa diretoria pilantra aí do Pedrinho vai aceitar jogar no Maracanã porque eles querem, porque eles abaixaram a cabeça, foram humilhados aí pelo Flamengo e vai se humilhar, né, para poder jogar esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. E ainda pediram mais umas esmolas aí, mais uma quantidade de jogos aí, fez um trato com o diabo. A verdade é essa. E agora vamos aqui passar, né, por restante da informação. Aqui já é 6h47. Informação atualizada aqui. Apesar da liminar, o Vasco mantém acordo com o Urubu e o jogo será no Maracanã. Vasco vezes Flamengo mantido para o Maracanã, em resposta que o Fla recebeu em contato com o Cruz Maltino, que apesar da liminar liberando o jogo em São Januário,
O acordo está mantido para o clássico acontecer no Maracanã dia 19 às 6h30. Torcida dividida 50 por 50. A fonte é do Renê Casagrande aí. Renê Casagrande, né? E é isso, cara. Pedrinho arregou aí, né? Arregou pra mulambada, se humilhou. Só faltou aí botar o negócio dos caras na boca, né? Sendo humilhado aí. Uma vergonha essa diretoria. Aí aqui, vamos terminar aqui de trazer aqui os assuntos aqui para matar essa situação aí. E a gente não comentar mais nada sobre o jogo em São Januário, porque a gente temos uma diretoria incompetente. Então não adianta nós torcedores querer que o Vasco jogue em São Januário contra o Flamengo Fluminense e o Pedrinho se humilhando, o Pedrinho fazendo a torcida do Vasco se humilhar, passar raiva, ser chacota dos rivais, né? Se humilhando para jogar em Maracanã, apesar que os torcedores conseguiram, né, eliminar para o jogo ser em São Januário, o Pedrinho puxando o saco, se humilhando para a dupla Fla-Flu aí para poder jogar no Maracanã. E agora, para encerrar o assunto, saiu aqui uma outra informação, aqui já é 10 horas da noite, do dirigente do Vasco, Amodeu, diz que Maracanã atendeu demandas sobre bares e camarotes, que o Vasco mandará 8 jogos no estádio até 2026, incluindo o clássico. Aí você já viu que os caras se humilharam por causa de renda de bares e restaurantes. O Vasco fez trato aí com o diabo por causa de merreca de restaurantes e bares aí. E para poder jogar mais alguns joguinhos aí no Maracanã, né? Cerca de 8 jogos aí no estádio até 2026. Tem outra informação também aí que eu passei assim e vi, mas não cliquei, não li a informação, não li a notícia, que o Vasco pode mandar até 19 jogos aí no Maracanã. Então aqui para finalizar, a situação é a seguinte: a fonte aí é a mídia vascaína, Amodeu no Sport TV. O CO do Vasco, Carlos Amodeu, em entrevista ao Troca de Passes, o CO informou que o Vasco terá suas demandas de bares e camarotes atendidas. Quer dizer, se humilhando aí para receber aí o dinheiro de receita de bares e restaurantes aí quando for mandante jogando no Maracanã. O Vasco irá mandar mais de 8 partidas no Maracanã entre os anos de 2025 e 2026. Os clássicos contra Flamengo e Fluminense serão no Maracanã. Isso é o dirigente do Vasco falando, o Amodeu. E é isso. Mais detalhes aí, de repente a gente traz aí em outros vídeos, caso tiver mais detalhes, né, sobre essa situação aí do estádio do Maracanã. E é isso, galera. O Pedrinho arregou, fez toda aquela cena, né, para jogar pra galera, falando que ia jogar em São Januário, nem que fosse com torcida única. Depois abaixou a cabeça, peidou pro sistema. O BEP vetou, os torcedores conseguiram eliminar na justiça, com direito aí para jogar o jogo em São Januário contra o Flamengo. E novamente o Pedrinho arriou as calças e peidou aí e se humilhou, né, pro Flamengo aí, também pro sistema, pro BEP, para todos aí, todos os envolvidos. Se humilhou para jogar aí cerca de 8 a 10 a 20 partidas aí no Maracanã até o ano que vem. E passamos vergonhas aí, né? Saímos como chacota perante os torcedores aí do Flamengo, do Fluminense. E é isso, cara.
mais uma vergonha dessa diretoria, mais uma vergonha na conta dessa diretoria, mais uma humilhação na conta dessa diretoria. Já perdi até as contas aí de quanto os torcedores do Vasco é humilhado perante essa diretoria vagabunda aí. E é isso, galera. Não vou esticar muito o vídeo, né? Porque já tá dando aqui 25 minutos de vídeo. Senão já vai virar praticamente uma live. Eu poderia até ter falado aí, esses assuntos numa live, né? Mas como o dia tá corrido, alguns problemas aí particular, familiares aí aconteceram. Não dá aí pra gente fazer live agora. De repente nem hoje vai dar, nem pós-jogo. De repente eu vou estar fazendo um vídeo amanhã para estar falando do jogo do Vasco e Porto Cabelo, o jogo que acontece às 9 horas da noite aí. Fica ligadão para vocês não perder o jogo. E agradeço aí todo o apoio de vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal aí. Deixa nos comentários o que vocês achou das informações. Deixa aquele likezão aí. Tamo junto, fica com Deus, oração vascaína. E hoje é 2-0 Vasco aí.